Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que as férias tenham sido boas, que descansaram bastante, né? Voltaram renovados. Infelizmente, não vamos conseguir voltar com aulas presenciais, mas vamos seguir em frente com as aulas online, né? Para vocês finalizarem esse período e formarem logo, porque o mercado aí está cheio de, né? Precisando de mais profissionais. Então, hoje vamos lá, né, pela nossa primeira aula. Hoje nós vamos ver um pouquinho de atendimento com as vítimas de queimaduras. Tentei finalizar, né, até dezembro, a parte traumática, vou finalizar ela hoje para iniciarmos a parte clínica. Então, o que é queimadura, né? Queimadura, ela é considerada uma ferida traumática, né? A maioria é causada por agentes, né? Que podem ser térmicos, químicos, elétricos, radioativos. Os agentes térmicos são aqueles causados por calor ou frio, né? O aumento da temperatura ou a queda da temperatura corporal. Os químicos vão ser os ácidos, as bases, né? As bases é muito comum acidente de queimadura com os produtos químicos e bases, que são as substâncias alcalinas, né? Porque elas elas têm alto poder de penetração na pele, né? Maior do que nos ácidos. Por isso que ela costuma ser um pouco mais grave. E os elétricos, né? Pode ser as queimaduras elétricas de alta voltagem ou baixa, e os radioativos. Na verdade, esses agentes, né, são capazes de produzir calor excessivo, com isso vai danificar os tecidos corporais e acarretar a morte celular, causando a destruição parcial ou total da pele de seus anexos. Vai acometendo, né, inclusive as camadas mais profundas, como tecidos subcutâneos, músculos, tendões e os ossos. Entre os órgãos atingidos pelas queimaduras, a pele é a mais comumente afetada, né? O maior órgão do nosso corpo é a nossa pele. Então, ela é considerada como o maior órgão do corpo humano e a parte do organismo que recobre e protege a superfície corporal. Então, ela vai atuar como uma barreira protetora contra a atuação de agentes, né, tanto físicos, químicos ou bacterianos. Então, essa é a função, né, características do nosso maior órgão, que é a pele. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre as características das queimaduras, tá? As características das queimaduras, nós vamos ver aqui os graus, né, as causas no geral também. Então, as causas de queimadura, nós temos pode ser causada por fogo, por objetos quentes, água fervente ou a vapor, por substâncias químicas, irradiação solar ou até mesmo choque elétrico. Então, recordando um pouquinho da anatomia da pele, nós temos a epiderme, né, que é a camada superficial da nossa pele. Temos a derme, que é a camada um pouco mais profunda, ela pode ser até 10 vezes mais espessa do que a epiderme. Então, vocês estão vendo aqui na imagem, aqui no slide, que a epiderme é a superficial, a derme ela já é um pouco mais profunda e ela é um pouco mais espessa, né, mais alargada. E aí nós temos também o tecido subcutâneo, que é o tecido mais gorduroso, acima dos músculos, aqui na imagem. Percebe-se que a derme, né, tem as radiações nervosas, né, tem esses canais aqui, os vasos sanguíneos, então por isso que a queimadura de segundo grau, ela é considerada uma das queimaduras mais dolorosas. E aqui a gente tem, né, uma imagem microscópica de uma pele normal, uma queimadura de primeiro grau, como que atingiu essa camada da pele, né, da epiderme, está avermelhado, né, com sinal logísticos ali de infecção. A queimadura de segundo grau, ela vai acometer mais a região da derme, que é um pouco mais profunda, tem mais, raízes nervosas, né, tem todos os vasos sanguíneos ali, ela é uma camada mais completa. Com isso, vai queimar mais, vai causar mais dor por causa das terminações nervosas
e aí vai ocasionar também bolhas. Então, a queimadura de segundo grau, ela é caracterizada por formação de bolhas. Já aqui, temos uma queimadura de terceiro grau, percebe-se que formou a bolha e o tecido ele foi todo danificado, né? Pegou a primeira, a segunda e a terceira camada aqui, vocês estão vendo. E aí, no caso, também, pegou também uma parte do músculo, né? Aqui embaixo. Então, por isso, essa é uma queimadura considerada muito grave, né? Geralmente é uma queimadura fatal. Acontece, quando acontece essa queimadura, comete membro, talvez até, dependendo, né, da região que for queimada, grandes sequelas, inclusive até perda de membro. Então, a queimadura de terceiro grau, ela é a menos dolorosa, tá? A de primeiro grau, ela fica em segundo lugar, né, quando se trata de dor, e a de segundo grau é a queimadura mais dolorosa. Então, se tratando de profundidade da queimadura, uma vez que a queimadura pode evoluir com o passar do tempo, é aconselhável não fazer o julgamento final da profundidade nas primeiras 48 horas, tá? Então, uma vez que a queimadura pode evoluir com o passar do tempo, é aconselhável não fazer o julgamento final da profundidade das primeiras 48 horas. Então, durante esse período, caracterizar em superficial ou profunda. O que é isso, pessoal? Às vezes eu fiz um atendimento no pré-hospitalar de queimadura, né, de segundo grau. Dependendo do produto químico, né, do motivo da queimadura, esse paciente, eu não vou fechar o diagnóstico, né, não vou caracterizar o tipo de queimadura, né, qual a profundidade, a extensão daquela queimadura, porque dependendo do agente químico, aquele tecido ele vai continuar se danificando. Então, eu tenho que analisar, né, durante as 48 horas esse paciente para ver se essa queimadura vai aumentar, né, o grau de profundidade até mesmo de extensão. Então, é isso aqui que está relatando no slide. As queimaduras de primeiro grau vai envolver somente a epiderme, né? Elas vão ser as queimaduras mais vermelhas, dolorosas, né? Elas resolvem geralmente o tratamento delas em cerca de uma semana, você consegue melhorar essa queimadura usando, né, produtos pós-sol, tem alguns outros mais específicos, né, para a própria queimadura, para insolação. Risco de desidratação, né, é enorme aqui na queimadura de primeiro grau, porque o paciente está todo queimado, ele vai perder muito calor aqui, então ele tem que ter uma hidratação intensa nesse paciente de queimadura de primeiro grau. Isso acontece muito em praias, né? Para gente que é muito branquinha, eu fico vermelha à toa. Então, qualquer sol que eu pego, eu já fico vermelha. Então, eu já tive queimadura de primeiro grau em praia. Então, assim, o que se fazer nessa situação é hidratar muito essa pessoa. Essa pessoa tomar, né, esse indivíduo tem que tomar, ingerir muito líquido e usar um produto específico, né, para as queimaduras de pós-sol, hidratante corporal. Então, essa queimadura de primeiro grau, ela é muito ardida. Eu falo que ela arde mais do que dói. É uma queimadura que incomoda bastante, geralmente mais por sol. Já as queimaduras de segundo grau, elas envolvem epiderme, porções variadas da derme subjacente. Pode ser classificada em superficiais ou em profundas. Elas geralmente aparecem em bolhas, né? Com aparência brilhante, uma base mais úmida, né? São tratadas adequadamente. Se não tratar, né, adequadamente essa queimadura, eu posso tornar a queimadura de terceiro grau. Então, elas tendem a cicatrizar em 2 a 3 semanas. Se profundas, pode requerer tratamento cirúrgico. Então, a queimadura de segundo grau, eu falo que é uma das queimaduras mais difíceis de tratamento, mais dolorosas, porque dependendo do tipo de produto que foi queimado, se foi térmico, se foi químico, né? Se foi com um produto químico a base mesmo, ou por ácido, essa queimadura, se ela não souber ser muito bem tratada,
ela vai continuar ali queimando, como, por exemplo, uma soda cáustica. Se eu jogar água numa vítima que está com soda cáustica ali naquele local, por exemplo, se eu der água para essa vítima beber, para quem ingeriu soda cáustica, isso pode acontecer, é muito comum, tentativa de autoextermínio, ingerir soda cáustica, já peguei muitos casos, né? Infelizmente, é triste, mas acontece. Se eu der qualquer tipo de líquido para essa vítima tomar, eu vou estar aumentando a gravidade dessa queimadura. A soda cáustica eu jamais posso dar líquido, eu jamais posso lavar quando eu sujar de soda cáustica. Eu tenho que pegar um pano seco ali e remover a sujidade daquele excesso do pó da soda cáustica. Porque existe a soda cáustica líquida e existe a soda cáustica em pasta, né? Em flocos. Então, se eu não souber tratar ali os primeiros socorros, aquele tipo de produto, eu vou complicar mais o tratamento dessa queimadura e aumentar mais a profundidade, a extensão dessa queimadura, tá? As bolhas, nós devemos romper essas bolhas que tá aqui nessa mãozinha? Tá? O certo, gente, a bolha, ela ocorre quando a epiderme se separa da derme, tá? Então, queimou demais a primeira camada, ela já evoluiu para a segunda camada, que é a epiderme, então, esse produto químico ele está separando a derme da epiderme. Então, vai ocasionar essa bolha externa ali naquele local, né? Ela é preenchida pelo fluido proveniente do extravasamento dos vasos. Então, a gente não sabe que a segunda camada são cheias de vasos, terminações nervosas. Então, por isso que vai ocasionar essa bolha externa. Então, à medida que a bolha cresce, pressiona o tecido lesionado, aumentando de dor. Então, por isso que, quando dá queimadura de segundo grau, a dor é intensa, porque ali vai aumentando, vai lesionando aquele tecido, aquele produto que está, né, que causou aquela queimadura. Se não souber tratar, principalmente, ele vai só queimando. Então, a dor vai aumentando, né, o produto vai penetrando no tecido na segunda camada, e aí vai aumentando a bolha, vai aumentando a dor, e aí se não souber tratar, ela pode evoluir rapidamente para o terceiro grau. Então, manter a bolha intacta vai impedir a absorção de antibióticos tópicos. Então, porém, o ideal é não rompê-la até que a vítima esteja recebendo assistência adequada. Então, no pré-hospitalar, eu não vou romper bolha. Ah, na minha casa, não vou romper bolha, tá? Essa bolha só vai ser rompida se ela for para um tratamento, né, um hospitalar, ali no pronto atendimento, para poder ela ser rompida de uma forma adequada, com uma instrumentação cirúrgica, né, uma higienização das mãos bem feita, material adequado, né, estéril. Então, eu vou romper aquela bolha e vou tratar com antibiótico naquele local, porque se eu romper a bolha e deixar aquilo ali aberto, sem o uso do antibiótico tópico, né? Talvez tenha que entrar até com um antibiótico bioral, muito comum eles passarem ceflexina, sulfa, bioral também, para ajudar na cicatrização, eu vou complicar, porque a queimadura, ela tem, né, a tendência é ocasionar muito tecido ali, gerar muita bactéria, muito micro-organismo. Então, o risco de infecção, ele é muito alto, assim como o risco de hipotermia também é alto em queimadura, principalmente em grande extensão. Então, por esse motivo, eu não vou furar bolhas em regiões nenhuma, né, dessa queimadura no pré-hospitalar, somente com assistência adequada dentro do intra-hospitalar. Queimadura de terceiro grau, né? Elas acometem a espessura total da pele, pode-se ver aqui nessas duas imagens. Vocês estão vendo que aqui nesse membro superior direito teve até uma atrofia, né? De tanto que queimou, está praticamente só osso aqui, foi tecido, foi a pele, o tecido adiposo, muscular, né? Músculo, então perdeu toda a camada, está somente no osso. Geralmente, dependendo do grau, né,
tamanho da queimadura, do produto, né, dependendo da quantidade do produto da queimadura do terceiro grau, essa vítima ela até carboniza. Em acidente de trânsito é muito comum isso acontecer, né, quando o veículo se incendeia, né, incêndio ali naquele local do veículo, a vítima ser carbonizada, tá? Então, a carbonização, ela é considerada queimadura de terceiro grau. Então, essa queimadura de terceiro grau são lesões, no geral, secas, esbranquiçadas, semelhante a um couro, independente da raça ou da cor da pessoa. A pessoa fica, infelizmente, irreconhecível. Irreconhecível. Já vi casos de carbonização que teve que ser feito exames, né? Colher exames para poder ver realmente identificar se faz parte do quadro se é da mesma família. Em casos graves, a pele parece chamuscada, com trombose de vasos sanguíneos, aqui, por exemplo, né, nessa primeira imagem. Os pacientes sentem dor, pois ao redor estão presentes queimaduras de primeiro e segundo grau. Então, a queimadura em si de terceiro grau, essa parte que está atrofiada aqui, negra, né, está escura aqui por causa da queimadura, está parecendo que está até, né, a gente fala carvão mesmo, tá bem torrado, né? Isso que não dói. O que dói é o que está em volta da queimadura de segundo grau. Vocês podem ter certeza que esse meio aqui, ele não está tão dolorido, mas essa região em volta dessa queimadura, ela está extremamente dolorosa. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem queimadura de terceiro grau e queimadura também de segundo grau, cheio de bolhas, né? Então, isso aqui deve estar doendo assim, nossa, meu Deus, horrores, tá? E fazer o tratamento, a limpeza dessa queimadura e tratar esse paciente aqui é muito desagradável, porque é uma dor insuportável, tem que entrar talvez até com morfina, tá? Medicações. No João 23, como referência de tratamento de queimadura, lá tem vários protocolos a ser seguidos, tem que medicar os pacientes antes para poder estar manuseando, limpando esse paciente. Então, esse paciente ele tem todo um preparo antes de iniciar o tratamento dessa queimadura. As queimaduras de 4 graus, né, elas acometem todas as camadas da pele. Tecido adiposo, músculo, ossos ou órgãos internos. Então, pessoal, na verdade, já teve várias mudanças em relação em grau de queimaduras. Teve uma época que literaturas tiraram a queimadura de terceiro grau, colocaram as queimaduras, incluíram novamente queimadura de 4 grau. Então, hoje nas literaturas, né, no pré-hospitalar, a gente fala queimadura de terceiro e quarto grau. Por quê? Porque a queimadura de terceiro grau, ela é um pouco menos profunda do que a de quarto grau. Só que tem literaturas hoje recentes que mostram, falam que isso aqui basicamente é uma queimadura de terceiro grau, porque ela pegou epiderme, derme, gordura, músculo, osso. Então, vocês vão ver muito isso, falar de queimadura de terceiro grau ou falar de queimadura de terceiro e quarto grau. Quais são as condutas, né? Primeiramente, para me entender uma queimadura, seja ela qual for o grau, a profundidade, a extensão. Primeira coisa, pessoal, segurança de cena, avaliação de cena. Vocês vão ver, né? Não vamos esquecer de falar disso, tá? Segurança de cena, paramentação, a minha segurança em primeiro lugar. Principalmente se for um veículo que está pegando fogo. Então, se esse veículo já está iniciando um incêndio, eu não vou fazer, né, retirada rápida dessa vítima, porque pode ser que eu vou me queimar também. Então, infelizmente, é a segurança de avaliação da cena em primeiro lugar. Se as roupas, se for vítima, né, que saiu de algum incêndio, isso pode acontecer, tá muito comum, né? Prédio, casa, residência, que está há pouco tempo, teve uma residência que houve um incêndio, né? Os bombeiros esteve no local, o SAMU. Então, se as chamas também estiverem né, acesas ali, as roupas estiverem em chamas, não deixar a pessoa correr. Então, se você percebeu, né, um incêndio, tá? Foi atendendo um incêndio, por exemplo, viu alguém saindo de alguma residência em chamas, né, com as roupas em chamas,
eu vou orientar essa pessoa a deitar no chão. Ou ela vai rolar no chão, né? Ou então, se essa pessoa não te escutar, não deitar, empurre ela para ela cair. Você vai derrubar ela no chão, cobrir ela com tecido, né? Pode ser com um cobertor seco, né? Tapete ou um casaco, que for, qualquer tipo de tecido. E fazer ela, né? Fazer ela rolar no chão com esse tecido para poder abafar. Nós vamos usar aqui né, o meio de abafamento desse fogo. Então, em seguida, né, procurar o auxílio médico imediatamente. Ou eu vou, né, se for eu socorrista, eu vou fazer os primeiros atendimentos ali, olhar sinais vitais, o ABCDE, ele vai entrar aqui, o XABCDE, tá? Se tem hemorragia sanguinante, eu vou tratar a hemorragia primeiro. Geralmente a queimadura é muito difícil ocasionar essa hemorragia sanguinante, se for, né, um evento esporádico, teve uma amputação junto com queimadura, né? O cara foi muito sortudo para poder pegar uma ocorrência que tenha uma amputação com uma queimadura. Então, eu vou fazer o ABCDE, que é a abertura de vias aéreas, né? Proteção de vias aéreas, controle da coluna cervical. Observar, né, se essa vítima está com sinais de queimaduras de vias aéreas inferiores, né? Fuligem no nariz, cílios, né, queimados, fuligem no rosto, isso tudo indica que essa pessoa pode estar inalado muita fumaça e ela estar tendo uma queimadura de via aérea inferior, tá? Até mesmo superior. Pode estar com uma queimadura aqui na região da faringe e laringe. Então, essa vítima ela tem que ser tratada muito bem no ABCDE, porque é uma vítima que eu posso já pensar, dependendo, mesmo ela estando já em Glasgow 15, o médico talvez vai querer entubar, porque essa vítima vai rebaixar muito rápido. Então, eu tenho que avaliar o ABCDE de uma vítima de queimadura muito bem avaliada. Porque se for queimadura de face, principalmente, essa vítima tem que ser entubada. Por quê? Por causa do edema de glote. Principalmente se já estiver apresentando edema de língua. Edema de língua, você já pode preparar material de via aérea avançada para uma intubação, ou que seja uma máscara laríngea, ou que seja, né, uma cânula de Guedel, colocar oxigênio até conseguir o material de intubação, você já tem que pensar nisso. Por quê? Porque é muito comum essa vítima estar conversando, né, com fuligem no nariz, que aspirou, né, inalou muito gás, né, ali, a fumaça, ela pode sim ter um rebaixamento do nível de consciência rapidamente e precisar sim de uma intubação precoce, porque ela pode evoluir para esse edema de glote e vocês não vão conseguir reanimar essa vítima, porque vai fechar toda a garganta, não vai ter passagem de ar, não consegue ventilar. Então, é protocolo, né, pelo Ministério da Saúde, vítimas de queimadura, principalmente de face, que é considerado uma das queimaduras graves, face, períneo, membros inferiores. Por quê? Por causa disso. Porque essa vítima tem que ter uma via aérea preservada para evitar que tenha uma obstrução e aí ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, o que não fazer nesse caso aqui? Eu não vou tocar a área afetada, não vou tentar retirar pedaços de roupas grudados na pele, tá? Isso é um erro, porque você vai retirar essa roupa, ela vai soltar toda a pele juntamente com esse tecido. Se necessário, você tem que recortar somente em volta da roupa que está sobre a região afetada, deixar só aquele local que está grudado ali. Não usar manteiga, pomada, creme dental ou qualquer outro produto doméstico sobre a queimadura. Não cobrir a queimadura com algodão. Não usar gelo ou água gelada para resfriar a região, tá? Porque principalmente se for uma queimadura de grande extensão e também de uma profundidade, né, mais extensa, eu não posso resfriar essa vítima. Eu queria que vocês pegassem, na verdade, eu vou tirar algumas questões do PH-TLS, né, nona edição, que já foi enviado para vocês. O capítulo, acho que é o 9, que fala de queimaduras, se eu não me engano, não sei se está na parte de choque, o 9,
porque lá deixa bem claro que queimaduras acima de 10% de extensão corporal, eu não vou resfriar, não vou jogar soro, não vou molhar, tá? Porque já é uma queimadura que tem que ser tratada ali, né, adequadamente, com soro fisiológico ali, já ocluindo com compressas, né, estéreis, secas, com a cobertura adequada daquele tratamento, porque essa vítima ela vai perder muito calor, ela vai ter um risco muito grande de infecção. Então, o risco de infecção e de uma hipotermia para vítimas de queimadura, principalmente de grande extensão, é enorme, tá? Com isso, queimaduras menor de 10% de extensão corporal, eu tenho sim que fazer a irrigação com soro fisiológico ou água potável, ou água, né, filtrada, para poder retirar, diminuir, principalmente se for uma queimadura com água quente, por exemplo, né, térmica, eu tenho que eliminar aquele, né, cortar aquela queimadura ali, né, parar o processo de queimadura. Então, eu vou resfriar aquele local, umedecer com gás aquele local, para poder tratar, ele, até mesmo aliviar a dor dessa vítima. Então, na avaliação e tratamento, eu tenho a avaliação primária, que é o A, eu falei muito brevemente, né, que são as vias aéreas. Chamar a ajuda médica, pois a maior prioridade é desobstruir a via aérea, por causa do edema, pelo calor acima das cordas vocais, foi o que eu já falei, a gente tem que mantê-la férrea. Então, nem sempre é possível sem dispositivo invasivo. Então, foi o que eu falei. A intubação precoce é indicada nesse caso. Fornecer oxigênio e máscara facial com reservatório de alto fluxo, não é máscara de máscara de, esqueci o nome, de baixo fluxo, no caso, que são as máscaras de Venturi, desculpa, deu branco aqui agora, acho que é o cansaço. E aí, temos que ter muita atenção em relação às mudanças que ocorrem com o passar do tempo, tá? Esse paciente tem que ser muito vigilante, porque o quadro clínico dele, se tratando hemodinamicamente, ele vai se instabilizar muito rápido. Então, tem que fazer o ar muito bem feito. Feito o A, tá ok, vítima segura no A, eu já posso para o próximo passo, que é o B, que é a respiração. Como está a respiração dessa vítima? Está adequada? Está inadequada? Está com esforço? Não está? Está com dispneia? Está com taquipneia? Está com uma bradipneia? Né? O tórax está expandindo de um lado só ou bilateralmente? Tem queimaduras em todo o tórax? Quais, né, circunferenciais? Então, qual é a extensão dessa queimadura? Então, isso tudo vai entrar, né, na letra B. Na letra C, eu vou observar a circulação. Então, na vítima queimada, o risco de evolução para choque hipovolêmico ele é muito grande. Então, oferecer muita água, muita hidratação, né, oral para essa vítima. Ficar de olho nos 3 P's e nos 2 H's. Os 3 P's é na perda de calor ali, né, no pulso, na parada cardíaca, observar tudo isso, né? Os 2 H's, hipotermia, hipovolemia, então tem que ficar muito atento nisso tudo. A letra D, eu vou avaliar o neurológico, né? Realizar avaliações neurológicas como em qualquer trauma. Então, vou tratar uma vítima de queimadura como se eu estivesse tratando uma vítima de trauma. Fazer o XABCDE, tá? Observar o Glasgow, tem que analisar o Glasgow dessa vítima, porque às vezes é uma vítima que não estava consciente, de repente ficou inconsciente, ou tá com Glasgow 15, mas está rebaixando, está começando a ficar, né, ter uma alteração no nível de consciência, ficar confusa, desorientada, isso pode acontecer, principalmente se for uma queimadura térmica de grande extensão, uma queimadura química de grande extensão, até mesmo queimadura elétrica, tá? E aí a exposição, né, dessa vítima, o ambiente, como que estava, qual foi o ambiente que essa vítima se acidentou, por exemplo, né? Eu tenho que expor completamente a vítima, retirar roupa, adornos, evitando a retenção do calor residual. Nessa questão aqui de expor a vítima, retirar roupas e adornos, aí vocês não vão esquecer da parte que eu falei lá em cima, que
vítimas com roupas ali grudadas, né? Eu não vou retirar aquele tecido que está grudado. Ele só vai ser retirado no hospital ali, naquele tratamento adequado. Então, eu tenho que tentar, ao mesmo tempo, retirar o tecido se eu conseguir, mas ao mesmo tempo eu tenho que aquecer essa vítima. Então, uma manta térmica, um cobertor térmico, ele tem que ser jogado nessa vítima, principalmente se for uma vítima com uma queimadura de grande extensão, tá? E ao mesmo tempo que eu resfrio, também tenho que aquecer, porque ela vai perder muito calor. Ela pode ir para um estado de choque hipovolêmico ou até mesmo para uma hipotermia. O grande queimado, ele não consegue reter o seu próprio calor corporal. Portanto, devemos evitar a hipotermia utilizando camadas de cobertores e local protegido do vento e frio, se possível. A interrupção na avaliação secundária, nós vamos fazer a interrupção do processo de lesão, tá? Irrigação com grandes volumes de água à temperatura ambiente. Gelo ou água fria são contraindicados. Por quê? Por causa da hipotermia. E isso pode aumentar a lesão. Então, por isso que o PH-TLS deixa bem claro que uma queimadura de maior de 10% de extensão corporal, eu não vou fazer irrigação com grande volume de água, que seja soro fisiológico, que seja gelo, né? Porque essa vítima vai perder já muito calor. Eu tenho que aquecer essa vítima com cobertor térmico. Realizar curativos sempre estéreis e não aderentes em toda a área queimada, tá? Além de proteger contra contaminações, impede o fluxo de ar sobre as terminações nervosas expostas. Então, esses curativos estéreis, eles têm que ser sempre estéreo, realizado sempre com uma compressa estéreo, uma gase estéreo, porque eu tenho que proteger totalmente qualquer risco de contaminação. É muito comum um paciente de queimadura também evoluir para choque séptico, porque é um risco muito alto de contaminação, porque ele perdeu ali a camada protetora contra os micro-organismos, né? Nós vimos no início que uma das funções da nossa pele é proteger, né? Nós temos a camada protetora ali para poder proteger contra micro-organismos. E, pessoal, não esquecer dos analgésicos. É muito comum isso, tá? Antes de mexer na vítima, medique esse paciente, por favor. Vamos fazer uma dipirona, se não for alérgico, que seja com tramal, que seja com temorfina ou qualquer outro tipo de analgésico mais potente. Geralmente, dipirona para esse tipo de vítima, se for uma queimadura de grande extensão do segundo grau, principalmente, a dipirona não vai fazer nem cosquinha. Então, o médico ele tem que avaliar esse paciente, ele tem que prescrever, antes de cuidar dessa queimadura, façam uma medicação para a dor. Corre um cetoprofeno na veia, faz um tramal, faça dipirona, faça buscopan, o que o médico achar necessário. Que seja até mesmo a morfina. Ainda na avaliação secundária, né, principalmente no pré-hospitalar, nós temos que estimar a extensão da queimadura e calcular a reposição volêmica adequada, tá? Então, aqui nós temos a regra dos 9. Isso despenca em qualquer prova que vocês forem fazer, principalmente em concurso público, tá? Aqui nós temos a regra dos 9, vocês podem ver que no adulto, a cabeça, no geral, ela é 9%, tanto anterior como posterior, tá? O tórax, nós vamos ter anteriormente 18%, posteriormente 18%. Então, vai somar os dois, né? Se foi queimadura dos dois lados, vai ser 36% do tórax total. O dorso, na verdade, ele vai ter 18%, tá? Dorso atrás, correto? Então, 18 e o tórax anterior, 18, então 36 tórax total. Os braços vão ter 9%, se eu queimei o braço todo, se eu queimei só a parte anterior ou a parte posterior, eu vou dividir isso por 2, então vai dar 4,5, né, em cada parte. Períneo vai ser 1%, pernas 18%, tanto frente como costas, né, anterior, posterior, ok? E criança, que muda é que
A cabeça é 18%, porque a criança tem o crânio maior do que o nosso, né, do adulto. Tórax anterior, posterior, 18% cada. Períneo, 1%. 13,5% de pernas, quando é total. E aqui os membros membros superiores de criança vai entrar na regra dos 18% como dorso anterior, dorso como a parte anterior. E aí a regra das palmas, nós vamos considerar 0,5% em homens e 0,4% em mulheres, tá? Então, se é um jovem de sexo masculino com queimadura na palma da mão, eu vou somar 0,5%. Se for as duas palmas da mão, né? Meio mais meio vai dar 1%. E mulher, eu vou somar 0,4%. Então, isso aqui despenca em provas, tá? Esses cálculos de extensão, então, prestem muita atenção nesses cálculos, porque, né, essa regrinha, essa figurinha aqui, põe ela na cabeça de vocês, decorem isso aqui, que isso aqui despenca nas provas. Algumas considerações especiais que nós temos que ter na queimadura, principalmente na queimadura química, é que elas causam lesões na pele. Então, quando ingeridas ou absorvidas, elas vão causar lesões nos órgãos internos. Por isso que é uma queimadura muito grave. E quando elas são inaladas, vão causar danos ao sistema respiratório, podendo levar à falta de ar e até insuficiência respiratória. Foi o que eu falei. Prestar muita atenção em fuligens de vias aéreas, né? Nariz, boca, cílios queimados, sobrancelhas, porque isso aqui inalou fumaça. Se queimou, ele inalou muita fumaça. Então, ele pode entrar num quadro de uma insuficiência respiratória. Então, tem que ter uma intubação precoce, né? Avaliar esse paciente, ficar de olho nesse paciente, fornecer oxigênio para esse paciente se não intubar e ficar de olho, porque ele pode apresentar ou não um edema de língua, quando apresenta ainda está te mostrando a gravidade, para você ainda ter tempo de fazer alguma coisa, ou caso contrário, não vai apresentar o edema de língua, mas ele vai fechar as vias aéreas e você não vai conseguir reanimar esse paciente. Tem que fazer uma crico de urgência, uma traqueostomia, para tentar ver se intuba esse paciente ali, né, ventila esse paciente pela tráqueo, para ver se ele consegue não deixar essa vítima perder a vida. Na queimadura química, retirar as roupas e acessórios contaminados com o produto, inclusive sapato, meia, retirar tudo. Eu falo que em queimadura, principalmente química, eu tenho que expor essa vítima, expor ela, e eu tenho que, inclusive, também aquecer. Então, se eu expulso, eu tenho que tampar ela com um cobertor térmico, né, uma manta térmica, para poder ela não reter e perder tanto calor. Eu tenho que ter o cuidado de não se contaminar. A primeira coisa a se fazer é se proteger. Então, não vou mexer nesse paciente, né, principalmente se for uma queimadura química, dependendo do produto químico que for, né, eu tenho que estar com todos os EPIs necessários. Máscara, óculos principalmente, que na hora que você for fazer aquela limpeza, se for uma soda cáustica, por exemplo, você vai tirar o excesso com compressa seca e estéreo, você pode, né, inalar, que o cheiro é muito forte, inalar essa soda cáustica, ou você pode também sujar, respingar no seu olho. Então, você pode ter uma queimadura. E aí eu tenho que usar todos esses EPIs. Cobrir o local com pano úmido e limpo, né? Dependendo da extensão dessa queimadura. Lavar o local com água corrente por 10 minutos, principalmente se for os olhos, 15 minutos, tá? Se for soda cáustica nos olhos, eu não posso lavar, não vou irrigar, ok? E, claro, procurar uma ajuda médica imediatamente. Outras considerações especiais são as lesões por inalação de fumaça, né? São das maiores causas de morte em incêndio. Boate Kiss, aqui vocês podem ver quantas vítimas que morreram por ter inalado, né, esse gás, essa fumaça. Então, qualquer vítima com queimadura
de face, ou fuligem no escarro, rouquidão, chamuscamento de sobrancelha ou pelos nasais, é suscetível à lesão por inalação. Foi o que eu já falei aqui 2 vezes, né? Então, os sinais e sintomas podem se manifestar após dias. Quais são eles? Portanto, queimaduras elétricas também, eu tenho uma destruição muscular com liberação de potássio e mioglobina. Então, quais são os sinais e sintomas que podem manifestar após dias? Eu vou ter problema renal, né? Porque a queimadura elétrica, principalmente, pessoal, é muito comum acontecer a rabdomiólise traumática, tá? Vocês vão ver muito falar nisso no pronto-socorro. Quem for trabalhar em pronto-socorro, quem for trabalhar em CTI, porque ela destrói a área muscular daquela porta de entrada e aí o que vai acontecer? Ela vai interromper o processo de queimadura ali, então vai acontecer a síndrome comportamental, que a gente fala, né? Vai aumentar a pressão dentro da face ali, né, da musculatura, da aponeurose, que é a região, né, a região que envolve a musculatura. Então, essa síndrome, ela vai causar dor, paralisia, perda de sensibilidade, palidez, pulso ausente, parestesia, são os 5 P's, tá? Então, antes de qualquer coisa, temos que interromper o processo da queimadura. Sempre, seja ela elétrica, seja ela química, elétrica principalmente. Eu tenho que tirar roupas que não pode estar aderida, mas também não posso remover roupas que está aderida ali naquele local. Tem que saber ter aquele jogo de cintura, se dá para retirar, se não dá. A lesão muscular dentro da face muscular, no caso da queimadura elétrica, ela vai expandir ali dentro, né? E vai ocasionar o aumento ali daquela queimadura. Com isso, vai dar essa rabdomiólise traumática, ok? Vai aumentar, esses agentes vão ocasionar essa lesão nesse músculo, na face muscular, e aí essa pessoa, eu já vi, já é muito comum, inclusive, ocasionar muita cãibra nesse paciente, porque ele vai perder muito potássio. Então, esse paciente que vai, essa queimadura elétrica, é muito comum acontecer isso pela perda de potássio, ele vai ter uma alteração na urina, então, esse paciente vai ter que ser monitorado de urese, né? Ele vai ter que passar uma sonda vesical de demora para poder estar vendo o aspecto, a quantidade que está essa diurese, vai ter que ter exames laboratoriais, né? Porque o nível, o valor de creatinina, de potássio, de sódio, por causa dessa rabdomiólise. E aí, pessoal, a queimadura elétrica, a gravidade do choque elétrico, ela varia de acordo com a intensidade, a natureza da corrente, o tempo de duração e do contato, né? Trajeto da corrente no corpo, a condição orgânica do indivíduo. Então, vai depender de tudo isso para ver qual vai ser, que gravidade vai vir para essa vítima da queimadura elétrica. Então, as lesões por choque elétrico pode acontecer, né? As arritmias cardíacas, parada cardiorrespiratória, é o que mais acontece, tá? Se não acontece essa rabdomiólise, pode ocasionar, talvez, não vai acontecer isso, mas vai já evoluir para uma arritmia cardíaca, vai evoluir para uma parada cardíaca, né? Eu tenho que observar as queimaduras de pele, entrada e saída, porque, igual eu falei aqui no início, a porta de entrada, a área ali muscular que foi queimada, tem que ver onde que foi, né? A entrada ali da corrente e aonde que saiu a entrada da corrente. É muito comum eu conseguir visualizar por onde que entrou, qual região que entrou, e às vezes não consigo ver a região que saiu, tá? E aí eu tenho que ficar atento no exame físico do paciente, expor o paciente à procura dessa lesão. Fica lesão mesmo naquele, tipo hematoma mesmo, uma lesãozinha de queimadura naquele local,
tá? Que talvez aquele fio encostou, queimou e a corrente entrou. Então, fraturas e traumas também podem estar associados nas queimaduras elétricas. Qual a conduta, né? Autoproteção, avaliação de sino, isolamento da fonte elétrica, avaliação primária, o XABCDE, avaliação secundária, procura da lesão de entrada e saída, de fraturas, tratar a fratura, no caso. Então, essas são as condutas. A autoproteção, nossa, em primeiro lugar, a avaliação da cena, em primeiro lugar, isolamento da fonte elétrica, eu tenho que desligar, vai no padrão direto, padrão geral, desliga a energia e para você ir socorrer essa vítima, tá? Geralmente, queimadura elétrica de alta voltagem é atendimento de corpo de bombeiros. Se eu não tenho condições de chegar até naquele padrão, né, para poder desligar aquela corrente elétrica, eu tenho que acionar o serviço de urgência, que é o corpo de bombeiros, para poder estar me auxiliando, para me chegar nessa vítima e fazer o atendimento ABCDE, avaliação primária e avaliação secundária. Então, pessoal, eu vou deixar aqui como início de uma atividade, né, só para reflexão, e vocês já começarem a treinar, até eu enviar as atividades para vocês, depois que assistirem a essa aula, eu enviaria da mesma forma as atividades, não sei, pelos Google Forms, tá? Eu vou enviar para vocês esse cenário, e eu vou julgar esse cenário juntamente com a outra atividade, com as outras atividades, para vocês me enviarem, tá? Vou aguardar vocês assistirem às aulas para eu poder enviar as atividades. Geralmente, eu envio a aula na quarta, na sexta, no final de semana, e estou enviando os exercícios, ok? Então, esse cenário é o seguinte. Um dos tripulantes, né, vítima de explosão no convés, apresenta queimaduras no membro inferior direito, na parte anterior da perna esquerda e no tórax anterior. De acordo com a regra dos 9, qual a extensão dessa queimadura? Quais as condutas a serem tomadas? Ok? Então, vocês vão me responder, analisar isso, para vocês começarem a treinar a regra dos 9, tá? E começar a pensar nas condutas de vítimas de queimadura. Então, por hoje, eu acho que é só. Sobre as queimaduras radioativas, quanto maior a absorção, maior é a lesão. Acho que eu não entrei muito em detalhe dela, mas para finalizar a aula, eu vou falar um pouco dela aqui. Então, na verdade, existe a síndrome da radiação aguda. Essa síndrome, as células vão ter danos mais rapidamente, por isso que ela chama síndrome de radiação aguda. Então, o que o paciente vai apresentar quando ele teve uma queimadura por algum tipo de radioativo? Ele vai ter náuseas, vômitos, diarreia, lesão cutânea, né? Porque vai ter quedas dos leucócitos, queda das plaquetas, queda das hemácias. Esse paciente também tem que ser muito bem avaliado, tá? O XABCDE tem que ser feito nesse paciente. Avaliação primária, avaliação secundária. Então, a queimadura radioativa, não é muito comum no nosso meio. Por isso que nós, professores, não damos muita ênfase nessa queimadura. Mas vocês têm que saber o que é queimadura radioativa, tá? Então, a queimadura radioativa, ela pode ocasionar danos nas células mais rapidamente, tá? E aí, quanto maior a absorção dessa radiação, desse produto, né, radioativo ali na pele, maior vai ser a lesão na vítima, ok? Eu acho que é só isso por hoje, então, tá? As referências, PHTLS. Aqui foi, quando eu montei a aula, foi até do PHTLS 7ª edição, mas eu falei que no decorrer da aula sobre o PHTLS 9ª edição, que vocês vão seguir, as questões vai ser do PHTLS 9ª edição, ok? Mas eu já atualizei aqui falando para vocês sobre o que mudou da queimadura, que foram muito pouca coisa do PHTLS 7ª para a 9ª edição. Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijos. Até mais.